Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso sexto encontro do módulo de assédio moral. No nosso encontro passado, nós tratamos um pouco das políticas institucionais de enfrentamento ao assédio no âmbito do Poder Judiciário, e aí com ênfase na Resolução 351 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, mas também no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, que é onde vocês trabalham. E aí nós tratamos das normas específicas desse tribunal, dizendo que quem faz a coordenação é a presidência do tribunal, o órgão que recebe as denúncias é a ouvidoria, que encaminha para a presidência para todas as apurações que forem necessárias, as medidas que forem cabíveis. E eu disse também que a referência para a política de combate e enfrentamento ao assédio moral no âmbito do TRT da 12ª Região é essa cartilha Pare e Repare. Pois bem, mas quais seriam as consequências possíveis do assédio para o assediador, pessoal? A gente enfatizou ao longo do nosso módulo como o assédio ele é ruim, ele é dramático, ele desumaniza a pessoa do assediado, daquele que é a vítima do assédio. Mas em relação ao assediador? Bom, de um ponto de vista filosófico-moral, pessoal, eu poderia dizer que o assédio desumaniza também o assediador, ok? Práticas desumanas desumanizam não apenas os que são as vítimas dessas práticas, mas mesmo aqueles que realizam essas práticas. Por isso é mesmo tão dramático. Agora, vamos falar de consequências objetivas, não? De consequências do ponto de vista do ordenamento jurídico. Antes de mais nada, é preciso entender que o assédio é um ato ilícito, pessoal. Por que é um ato ilícito? Porque viola direito. Todo ato que viola direito é um ato ilícito. Não estou falando necessariamente de um ilícito penal, de um ilícito jurídico. E que direito viola? Bom, a começar, o artigo 5º da Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, o assédio, ele viola, sem dúvida nenhuma, a honra das pessoas, mas talvez viole também a sua intimidade e até mesmo a sua imagem. Né? E isso, segundo a Constituição, nesse artigo 5º, inciso 10, enseja dano material ou dano moral. E é o que diz também o Código Civil. O Código Civil, no artigo 186, diz que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, então vejam, por ação ou omissão voluntária, mas também por negligência, porque não tomou o cuidado devido, mas também por imprudência, porque não se preparou como deveria se preparar, né? Aquele que faz isso no sentido de violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E na sequência diz que, e fiquem atentos, olha, também comete o ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Sabem qual é o nome disso? Abuso de direito. Isso é importante. Lembram quando nós conversamos de que o assédio pode ser praticado, o descendente, porque quem está acima naquela hierarquia institucional, ou o horizontal, ou paritário, que é entre pares, entre colegas na hierarquia institucional, e até mesmo o ascendente, né? Para quem está abaixo na hierarquia institucional e o faz contra quem está acima. Então, seja lá o que for, na medida em que causa dano porque viola direito, isso pode ser considerado ato ilícito.
E olhem, especificamente em relação ao assédio descendente, ou seja, se uma pessoa é chefe da outra e tem pela função de chefia que exerce, tem o direito de estabelecer determinadas obrigações e até mesmo de fazer avaliações e de fazer correções, este direito não significa que ele possa ser exercido de forma abusiva. Isto é o abuso de direito. É o abuso. Você tem o direito de? Sim, mas deve exercer o direito dentro desses limites. Os limites do fim econômico ou social daquela instituição, os limites da boa-fé, os limites dos bons costumes e, é claro, os limites do ordenamento jurídico. Tá bom? Aquele, diz o artigo 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Tá? Fica obrigado a reparar o dano causado, ainda que seja exclusivamente dano moral. Então, é direito subjetivo daquela vítima do assédio, se assim desejar, por meio dos tribunais em ação própria, pleitear indenização no caso do dano moral do assediador. Então, uma das consequências que podem ocorrer no caso do assediador é ele ter que reparar o dano moral causado por meio de ação própria. Mas eu estou falando de um extremo, não, tem uma ação própria movida no âmbito do Poder Judiciário, mas e na própria esfera administrativa do tribunal? Recuperando o que diz a resolução 351 do CNJ, diz o seguinte, olha, lá no artigo 17, o assédio e a discriminação definidos na resolução serão processados pelas instâncias competentes para conhecer a responsabilidade disciplinar. Então, quando a ouvidoria recebe a denúncia e encaminha para a presidência do TRT de Santa Catarina para que ela tome as medidas cabíveis, essas medidas cabíveis podem envolver, então, a responsabilização disciplinar daquele que comprovadamente cometeu o assédio. E isso vai ensejar o quê para o assediador? A aplicação das penalidades contidas na legislação prevista. Tá? E dentre essa legislação toda, e aí no caso do servidor magistrado, tem lá as leis específicas voltadas para o magistrado. No caso do servidor técnico administrativo, do analista do tribunal, também tem a legislação específica. E a legislação federal específica, a federal, sem considerar evidentemente outras legislações no âmbito do Estado, mas é a Lei 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis. Então vejam, lá no artigo 127 diz que são penalidades disciplinares: a advertência, a suspensão, a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. É todo esse o rol das penalidades que podem recair sobre o assediador no procedimento disciplinar específico que se dá no âmbito da apuração do assédio ou que se desdobra dele conforme o encaminhamento dado pela presidência, ok? Então vejam, pessoal, a questão do assédio, de um ponto de vista, digamos, mais, como eu chamei, filosófico-moral, implica aí uma desumanização mesmo de quem o pratica. Mas objetivamente pode também ensejar, por meio de ação judicial própria, a obrigação de reparar o dano moral causado contra o assediado ou, no âmbito da apuração disciplinar feita no próprio tribunal, uma dessas penalidades, ok? Claro que cabe a autoridade competente para aplicar essa penalidade dosá-la de acordo com a circunstância, de acordo com a figura desse servidor que cometeu o assédio, né, a sua história pregressa dentro do tribunal, tudo isso é levado em consideração para ir
de uma pena talvez um pouco mais branda, como a advertência, até uma mais dura, como a demissão. Tá? Bom, pessoal, esse é o nosso último encontro desse módulo de assédio. Nessa altura do campeonato, vocês já ouviram bastante coisa, já conversaram sobre isso, já leram também outros materiais, mas acho que cabe aqui oferecer algumas dicas para prevenir o assédio. E nada mais justo do que retirar essas dicas da própria cartilha Pare e Repare. Então, eu pensei da cartilha algumas dicas de prevenção ao assédio que fazem parte da política de enfrentamento do próprio TRT de Santa Catarina. Tá? Então, vejam ali, olha, incentivar a efetiva participação de todos, para você criar aquele ambiente de igualdade, com definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho, promover palestras e oficinas sobre o assunto. De certa forma, este curso inteiro que a gente está fazendo já vai nesse sentido. Incentivar boas relações no ambiente de trabalho, seja incentivar por meio da orientação, seja incentivar por meio do próprio testemunho, tá, gente? Sobretudo para quem tem função de gestão. Isso visando tolerância à diversidade de perfis profissionais de ritmos de trabalho. Ainda, ampliar a autonomia para a organização do trabalho após fornecer informações e recursos necessários para a execução de tarefas. Reduzir o trabalho monótono e repetitivo, mas se não houver como acabar com o trabalho monótono e repetitivo, pelo menos reparti-lo de uma tal forma que alguém não fique sobrecarregado dele. Garantir que as práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores, servidores e outros de forma igual. Claro que cada gestor faz isso no ambiente da sua esfera de atuação, né? Olha o que eu falei, dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, evitando se omitir diante de situações de assédio, né? Não praticar e não ser conivente, inclusive pelo silêncio. E oferecer apoio psicológico, orientação àqueles que se julguem vítimas de assédio. Não que o gestor tenha que agir como psicólogo, porque não é. A não ser que seja, se for, ok, né? Mas ainda assim deve ter na área de recursos de pessoas psicólogos voltados especificamente para essa função, né? Então, garantir o apoio desses profissionais, aqueles que são vítimas de assédio, e em alguns casos, para o próprio assediador. E algumas dicas, né? Algumas dicas para lidar com a situação de assédio. Porque vejam bem, o objetivo de toda a política de enfrentamento é prevenir, é fazer que não ocorra o assédio, mas pode ser que ele ocorra. Pode ser que ele ocorra. E pode ocorrer, pessoal, por muitas razões, inclusive algumas delas podem escapar à própria instituição, por mais que se tente prevenir, por mais que se crie um trabalho saudável, ou eventualmente alguma situação, alguma variável escapa. Você pode ter, por exemplo, a pessoa que comete o assédio numa situação muito ruim na sua vida pessoal e por isso ela está mais nervosa e ela acabar repetidamente cometendo esse tipo de situação, né? Ou às vezes você tem uma pessoa que de fato tem ainda um traço não trabalhado de uma arrogância muito grande, de uma síndrome de pequeno poder, alguma coisa que o valha e ela carrega isso para o ambiente profissional e aí produz o assédio, enfim. Ele pode ocorrer. E ocorrendo, o que fazer? Algumas poucas, mas importantes dicas que eu vou compartilhar a partir de pesquisas, né, nessa área. Então, primeiro, pessoal, ouvir, tá? Ouvir. Ouvir é fundamental. Inclusive ouvir para fazer o acompanhamento e orientação necessária. Notem que é pouco provável que o assediado
assim que se perceba nessa condição, direto já faça a denúncia. É muito pouco provável, poucos têm condição de fazer isso. Então, essa audição do gestor é fundamental para entender o caso e, se for assim, orientar, dar suporte para que esse assediado faça a denúncia. Ou, como alguém que tem conhecimento ou que testemunhou, faça diretamente a denúncia. Mas quando eu digo ouvir a todos os envolvidos, tanto a vítima quanto o agressor, ok? Tanto a vítima quanto o agressor, que até esse momento é o suposto agressor, é o alegadamente agressor. Então é importante que se apure para veja se de fato é aquilo mesmo, ok? Outra dica, não culpar a vítima. Não culpar a vítima. Eu sei que tudo aquilo que nós falamos em todos os encontros anteriores sugere isso, mas me permitam sublinhar esse ponto, não culpar a vítima. Nós vivemos, de maneira geral, uma cultura forte onde certos grupos dominantes se impõem na sua maneira de produzir a vida social, fazendo que pessoas que estejam vitimadas por opressões desses grupos dominantes, muitas vezes incorporem esse processo de opressão. Então, não raro é comum a gente ouvir, por exemplo, coisas do tipo: ah, mas a mulher é machista, ou o negro é racista. Isso pode acontecer, claro, a gente já conversou sobre isso naquele módulo de ética. Muitas vezes o oprimido incorpora a lógica da opressão como uma forma de se manter naquele sistema. E isso tudo produz como resíduo cultural uma lógica de se culpar a vítima. Não raro se ouve, vocês talvez já tenham ouvido isso, que uma mulher que foi estuprada foi a responsável por essa violência, por usar uma roupa um pouco mais ousada, uma saia um pouco mais curta, ou por ter um comportamento X ou Y. Isso é comum. Infelizmente isso é comum. É um absurdo? Mas é comum. Então, é preciso que a gente fique atento, nós ficarmos atentos nesse nosso processo de escuta para não culpar a vítima, o que inviabilizaria uma política, a continuação de uma política de prevenção ao assédio. Bom, próxima dica, não julgar. Não julgar. Notem, os gestores, eles não estão ali para fazer um juízo moral de ninguém, para dizer que a vítima foi vítima porque é fraca, porque se permitiu colocar naquela situação, porque não reagiu, ou que o agressor foi agressor porque ele é maluco, ou porque ele é um autoritário, ou porque ele é um idiota completo. Então, não nos cabe, na função de gestores, fazer esse tipo de juízo. Primeiro, porque nós não somos melhores que ninguém e não temos superioridade moral para fazer esse tipo de juízo dos outros. Cada um sabe de si. E segundo, não cabe ao gestor fazer este processo de julgamento. Isso vai caber à instância competente. A ouvidoria vai fazer um juízo de admissibilidade e a presidência vai instituir o procedimento onde isso vai acontecer, ok? E acionar os mecanismos. Acionar os mecanismos. Talvez esse seja o mais importante. Fazer com que aqueles mecanismos que existem, por exemplo, a comissão, seja a comissão do tribunal como uma comissão do foro de primeiro grau, ela possa praticar todas aquelas atribuições que lhe são dadas de prevenção e
No caso, como a gente está vendo, de já tendo acontecido assédio, que a ouvidoria, a presidência, as comissões específicas estabelecidas, elas possam então conduzir esse processo. É importante para todas e todas saberem que os mecanismos estão funcionando. Acho que isso cria um sentimento de responsabilidade coletiva para que não aconteça outros casos de assédio. Por fim, fiquem ligadas e ligados aí na dica, né? A prioridade é sempre proteger a vítima. Sempre, sempre. A prioridade é o cuidado com a assediada, com o assediado. Essa é a prioridade. E depois, claro, responsabilizar o agressor ou a agressora. Mas primeiro proteger a vítima e aí depois responsabilizar os agressores. E é isso, pessoal! E foi muito bom poder compartilhar esse módulo de assédio moral com vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim poder trocar todas essas ideias. É isso, pessoal! Olha, acabou esse nosso módulo, mas ainda tem outros módulos por aí. Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau!